capítulo 1, versículo 4, da parte B em diante, diz assim a palavra do Senhor: a graça e a paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Que versículo lindo esse. Vamos repetir todos juntos, como uma só família? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu tenho ministrado bastante a respeito do nosso destino em Deus aqui na comunidade. Talvez essa introdução para você que tem frequentado estes últimos cultos, ela pareça não ser novidade. E é por isso que nós vamos hoje transitar pelo texto de Apocalipse, que ele fala bastante a respeito da nossa origem em Deus. E hoje nós não vamos usar o texto de Gênesis capítulo 1, como costumeiramente nós fazemos às vezes aqui, quando vamos tratar deste assunto. Mas o fato é que Deus está falando conosco nesta noite como igreja do Senhor, como comunidade, como família reunida hoje na presença do Senhor. Porque o nosso Deus, um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é um Deus de propósitos. Eu quero que você guarde na sua mente esta palavra. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de propósitos eternos. E esse Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus família. Perceba você que quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, e lá na eternidade, lá no passado, antes que o mundo fosse chamado de mundo, vamos dizer assim, antes que os fundamentos da terra eles fossem lançados, antes que os limites dos mares eles fossem desenhados pelo Senhor o nosso Deus, havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o fato é que esse Deus que é família, um Deus Pai, um Deus Filho, Deus Espírito, eles viviam em perfeita harmonia entre si na eternidade, transbordando um sobre o outro um mais perfeito amor entre a Trindade, dentro da Trindade. E aprove a Deus, a este Deus que é feliz, esse Deus que é pleno em contentamento, esse Deus que é pleno em poder, ele é um Deus onipotente, um Deus riquíssimo em amor, aprove no coração deste Deus família, dividir este amor com filhos, compartilhar este amor com mais pessoas, digamos assim. E é aí que começa o propósito de um Deus família, um Deus trino, um Deus que ministra em família, um Deus que possui uma matriz familiar. Nasce no coração de Deus este propósito eterno de, então, criar filhos para, então, compartilhar o seu amor que é perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 26, existe ali o convite de Deus, quando Deus está falando, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, para que ele reine em vida, ou para que ele domine sobre a terra, sobre a natureza criada. Deus, ele cria com propósito. O Senhor Deus, ele cria um ecossistema, ele cria uma natureza, ele cria um jardim, ele cria esta terra, cheio de plantas, animais, alimentos, toda uma estrutura para sustentar a vida. E ali dentro deste jardim, o Senhor Deus, ele coloca a família.
O Senhor Deus, ele coloca o homem e a mulher criados à imagem e à semelhança de um Deus todo-poderoso. Perceba que agora estes filhos, e isso é lindo, eles têm reflexos do caráter do seu pai. Perceba você que estes filhos criados à imagem e semelhança do seu Deus, eles possuem atributos comunicáveis, eles possuem, vamos dizer assim, eles se parecem com seu pai. Olhando para Adão, olhando para Eva, olhando para a primeira família, a família criada, eles, nas suas atitudes, eles apontam para o pai deles, que é Deus. De maneira que, se pudéssemos olhar, se pudéssemos viajar no tempo e encontrar a família criada, e encontrar aquela família lá no jardim, no começo de todas as coisas, nós diríamos, são filhos de Deus, porque eles se parecem com seu pai, eles têm traços do caráter de Deus, são criativos como Deus é criativo, eles possuem a capacidade de ter um coração amoroso como um Deus é um Deus de amor, e assim, queridos, são vários atributos que nós encontramos no homem e na mulher, na criação, que remetem, que apontam, que fazem com que nós venhamos a olhar e a dizer a respeito de que nós temos um Pai nos céus, que nós temos um Deus que é Pai. E é lindo por quê? Porque Deus, ele chama estes filhos de filhos e filhos que são filhos príncipes. Eu não estou aqui de maneira nenhuma poetizando. Está nas Escrituras, Gênesis capítulo 1, quando Deus ele diz a respeito do ser humano, e ele fala ao ser humano, reine em vida, governe sobre toda a criação. Então Deus estava dizendo aos seus filhos príncipes, para que eles viessem então a estruturar a terra, ordenar a terra, reger a terra em nome de Deus, para que fossem representantes do seu Pai nessa terra, criando ordem, criando beleza, criando virtude, espalhando a virtude de Deus onde quer que eles passassem. O chamado de Deus é: me expressem, contem ao mundo quem eu sou, comuniquem ao mundo que vocês são os meus filhos e quem é o vosso Pai. E esta família aqui, a família criada, ela é uma família perfeita. Quando nós entendemos isso, tudo muda nas nossas relações, porque nós entendemos que tudo saiu perfeito das mãos de Deus. Deus criou o homem e a mulher, a família, e eles se relacionavam perfeitamente, eles dialogavam perfeitamente, eles tinham uma capacidade de comunicação perfeita, eles se relacionavam como família de uma maneira perfeita, não havia ali briga, não havia ali desavença, não havia ali qualquer desordem relacional. Por quê? Porque esta família saiu das mãos de Deus em perfeição. Isso é tão interessante porque quando Deus ele termina toda a criação, ele diz, é muito bom o que eu criei. E assim Deus olha para toda a natureza criada e ele diz, é muito bom. E ele descansa ao sétimo dia de todas as coisas que ele fez. Irmãos, eu quero que você entenda que a família criada nesta perfeição, ela não é somente uma instituição. A família não é um jeito que Deus organizou as coisas para funcionar, pessoas com papéis específicos funcionando de uma determinada maneira dentro de uma casa, onde você encontra ali o homem, a mulher, organizados numa estrutura familiar, organizados numa associação, organizados numa sociedade dentro de uma casa, para poder tocar o barco, tocar a vida. Então Deus não estava simplesmente juntando gente debaixo de um mesmo teto para poder organizar uma instituição, para poder pôr um projeto para funcionar. Não era isso que Deus tinha em mente. Quando Deus ele cria a família, ele faz isso com propósito. Um Deus trino, um Deus família, um Deus de matriz familiar, cria a partir da sua matriz. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que você entenda assim. Sabe quando você está criando a partir de um padrão primário? Existe um padrão que nós precisamos criar. Olha, nós precisamos de criar uma lâmpada. Ela tem um padrão de funcionamento. Ela tem toda uma estrutura de um determinado padrão. E a partir deste padrão nós criamos esta estrutura para que ela venha a ser luz neste mundo.
para que ela venha brilhar nesta terra. E assim Deus, sendo matriz familiar, Ele cria conforme a matriz que Ele é. Então Ele cria também seres familiares, Ele cria seres relacionais, Ele cria seres humanos, famílias. Então entenda você que nós nascemos impregnados de fome e sede por família. Não tem jeito de viver sozinho nessa terra, porque em algum momento da sua jornada você vai manifestar fome e sede de se relacionar. Isso é incrível, porque isso diz respeito ao jeito que a gente saiu. Poxa vida, a forma de Deus, qual é a forma de Deus criar? A forma de Deus é família. Então dessa forma, só poderia sair seres com um formato familiar. Não tem como sair de Deus algo que não seja do formato dele. E sendo Deus trino, cria seres com fome e sede de família. Então nós temos isso intrínseco a nós, uma sede de pertencimento. Nós temos desejo de pertencer a uma comunidade, de dar e receber amor, de partilhar amor e de ver este amor sendo, digamos assim, retribuído. Isso está dentro de nós, plantado dentro de nós. Nós temos fome de amizade. Nós queremos, muitas das vezes, nos relacionar com amigos, com colegas. E por que tudo isso? Porque você foi criado para intimidade com Deus, uma intimidade com quem Ele é e com a razão pela qual Ele te criou. Isso significa que a estrutura que Deus nos fez, a maneira como Deus nos criou, ela aponta para o seu propósito. Ela aponta para a sede e fome que nós temos dele, de ter relacionamento com Ele. Então o ser humano, intrinsecamente, ele tem esta fome e sede de Deus, esse desejo de comunhão, esse desejo de ter intimidade com quem Deus é, e também fome e sede de participarmos, de vivermos nessa terra o propósito pela qual nós estamos aqui, o propósito pela qual Ele nos criou. O fato é, queridos, nós viemos de uma família divina e estamos voltando para lá. Esta é uma grande verdade, não temos como fugir dela. Nós viemos de uma família divina e estamos caminhando de volta para casa. Isso muda toda a nossa maneira de enxergar as coisas. Não há cansaço mais, não há espaço para cansaço nos nossos dias, quando nós entendemos que estamos voltando para casa. Nós não estamos labutando nessa terra para ganhar o céu como mérito. Nós estamos voltando para o nosso lar. Lá é o nosso lar. Estamos simplesmente retornando para casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso Deus. Aleluias. E na queda, você entende este conceito de queda? Quando o ser humano rompe com Deus, quando o ser humano decide viver por conta própria, quando o ser humano, ele resolve buscar as suas próprias definições a respeito de bem e mal para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, ele deixa de ser, então, essa família redimida, e ele passa a ser família caída. Família criada, família redimida, família caída. Por quê? Porque esta família entendeu agora, na cabeça dela, que ela própria vai tocar a vida, ela vai definir o bem e o mal da maneira dela. Ela vai romper com Deus, não quer mais ter comunhão com o seu Criador. Vai romper com o seu propósito existencial de ter comunhão, de ter intimidade com o seu Pai. E queridos, neste exato momento, preste bastante atenção nisso, porque eu preciso que você entenda isso. É nesse momento que o pecado, ele te faz escravo daquilo que você foi criado para ser Senhor. Guarde esta frase. Quando a família redimida, quando a família que ela foi criada para pertencer a Deus, quando ela foi criada para se relacionar com o seu Abba, o seu Pai, ela decide romper com a mesa de Deus, ela sai da presença do Pai, ela se torna uma família caída agora. E aquilo, o pecado, agora nesta família caída, ele tornará esta família caída escrava daquilo que ela foi criada para ser Senhor. Fomos criados para ser Senhor desta terra, para ordenar essa terra,
para reinar sobre essa terra, para gerenciar os bens dessa terra. E assim, quando a família ela se torna uma família caída, e guarde o conceito, família caída é uma família distante de Deus, uma família em pecado, uma família que rompeu com a mesa de Deus, uma família que caiu do estado de santidade, e ela está agora em pecado. Esta família se torna escrava do dinheiro, escrava das sensações, escrava do trabalho, escravo de várias coisas nessa terra que nós deveríamos governar, ser senhor, ordenar, dar ordem, como filho de Deus em autoridade. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque, queridos, se as famílias não funcionam, a igreja não funciona. Se as igrejas não funcionam, a sociedade também não funciona. De modo que hoje, a sociedade brasileira, ela nada mais é do que o reflexo das igrejas, que são os reflexos das famílias. E famílias que são também a consequência dos indivíduos que ali estão unidos, debaixo daquele mesmo teto, unidos naquele propósito. Aquilo que o homem e a mulher, ele é individualmente, define a família, define os filhos, constitui a igreja e reflete na sociedade. E olha, preste bastante atenção, porque a solução não está nas filosofias, a solução não está nas teorias humanas, a solução não está na ciência que está de sobremodo avançada, a solução não está nas diretrizes, muitas das vezes, de uma visão mais conservadora, ou talvez de uma visão mais progressista. Ambas se provaram falhas ao longo da história do ser humano, mas a solução está quando um coração encontra o caminho de volta para casa, de volta para a mesa de Deus, e ele reconhece: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Redentor, e assim, se encontrando novamente com Deus nesta mesa de família, ele tem o coração transformado, e tendo o coração transformado, ele é capaz de transformar o lugar por onde ele vier a passar. Onde ele coloca a planta dos pés dele, ali ele se torna um agente de transformação naquele lugar. Por que eu estou falando isso hoje? Justamente num culto de pais e filhos. Quando Jesus ele veio na terra, ele anunciou que o Pai estava disposto a se reconciliar com a família. Ele estava disposto a se reconciliar com a família caída sob os seus termos. E na cruz, Jesus fez muito mais do que simplesmente nos salvar. Ele nos convidou a reinar em vida. Jesus ele nos salva dos pecados. Jesus ele nos salva de um estilo de vida destrutivo. Jesus ele nos salva da loucura dos nossos próprios pensamentos enganosos. Mas ele não só nos salva, mas ele, pelo poder do seu Espírito, nos chama a reinar em vida, a fazermos parte da sua obra de redenção, como uma família redimida, de modo que agora a família, quando ela passa aos pés da cruz, ela não é mais uma família caída, ela se torna uma família redimida, e ela não é somente salva, ela passa a fazer parte do processo de Deus, de cura dessa terra, de redenção desta terra, e é onde Deus está nos usando, e Deus está dizendo a nós: me revelem, me expressem, contem ao mundo quem eu sou, estendam a salvação por toda a terra, por onde vocês passarem, sejam agentes de transformação, porque nós somos filhos, comunidade, igreja do Senhor Jesus, visitantes, você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, você tem autoridade dos céus como um filho de Deus, porque você está investido de autoridade da parte do seu Pai, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então nós somos filhos, príncipes de Deus, com autoridade e com um grandioso propósito nessa terra. Amém? Glorifique ao Senhor Jesus por isso. Aleluia. Então a família se torna uma plataforma de avivamento. Ela se torna uma plataforma de avivamento, uma plataforma de salvação. Preste bastante atenção nisso. E Mateus, capítulo 1, ele conta um pouquinho da história de como Cristo chegou
Mateus capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho. Olha que coisa maravilhosa. A Maria vai dar à luz a um filho. A Maria não vai dar à luz a um juiz. Presta atenção nisso. A Maria não vai dar à luz a um advogado. A Maria não vai dar à luz a um pobre. A Maria não vai dar à luz a um filho com necessidades especiais. A Maria não vai dar à luz a um político. Ela vai dar à luz a um filho. E ela dará à luz a um filho. E aí ele fala: quem é esse filho? E lhe porás o nome de Jesus. Por quê? O que o filho vai fazer? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E quem vai ser esse filho? Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus dentro do barro, tesouro de Deus dentro do barro. Aleluia. Presta bastante atenção, Filadélfia. O que Deus precisa hoje para preservar um ecossistema? Deus precisa de uma família só, que diga sim ao propósito. Não foi assim com Noé? Quando o caos do dilúvio veio para destruir a terra, Deus precisou só de uma família para preservar o ecossistema que Ele criou. E essa família disse sim ao propósito. Deus só precisa de uma família para salvar a terra da fome. Quanto que Deus precisa no poder dele para solucionar a fome das nações? Uma família. Uma família que diga sim ao propósito. Não foi assim com José? José disse sim. Senhor, eu digo sim, ainda que isso venha me doer. E a vida de José, a família de José, ela serviu não somente de cura para a casa de Jacó, mas para o Egito todo e para as nações ao redor que foram salvos da fome naquele tempo. Queridos, Deus só precisa de uma família de fé como Abraão, um filho apenas, Isaque, para gerar dele uma poderosa descendência, uma única família que disse sim para o propósito e a vontade de Deus. Quando Deus, na mente poderosa dele, Ele quis salvar a humanidade, de onde foi que veio a salvação para o mundo? De uma casa, de uma família. Era família poderosa? Não era. Era, aí Deus passa, né, lá naquela época, naquele tempo, na época, a dominação romana, o maior imperador da época estava lá em Roma, nos seus palácios. E Deus decide salvar o mundo, e Ele passa os olhos na terra, e Ele escolhe uma casa de Nazaré. Nazaré nem era a cidade mais importante daquela época da Judéia. Não era, era uma das cidades mais desprezadas. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não sei, cidadezinha pequena, rural. E Deus fala, não, é dessa casa de Nazaré que eu vou levantar salvação para o mundo. E Deus escolhe uma Maria, e Deus escolhe um José. Quem que era José? Um carpinteiro de Nazaré, da descendência, né, de Davi, um homem que era pedreiro, trabalhava ali com as pedras, com as madeiras, porque essa raiz, né, a palavra carpinteiro, ela tem um significado bem mais profundo, revelador a respeito da profissão lá da época. Então Deus pega ali um homem simples, um homem pobre,
um pedreiro, um carpinteiro. E ele fala, é dessa casa que vai vir a salvação para o mundo. E quem que é a mulher? Uma adolescente, queridos. Uma adolescente beirando aí os seus 16 anos. Uma menina adolescente, a Maria. E Deus fala, é dessa casa que vai vir a salvação para o mundo. Preste bastante atenção nisso. Eles não tinham recursos. Eles estavam noivos. Eles estavam juntando ainda, né, fazendo a vida deles, para começar a família deles. O José e a Maria, noivos. E eles não tinham estrutura, casa. E Deus olha e fala, é essa casa, é justamente essa família que eu escolhi. E quando ele chega, né, o anjo chega para Maria, ele anuncia, ele diz assim, agraciada do Senhor. Ele diz, cheia de graça. Maria, você é agraciada, mulher cheia de virtude, mulher cheia de graça, você conceberá o Filho do Altíssimo. E olha, o anjo se apresenta, acompanha comigo o raciocínio, está lá na vila, olha para mim aqui, está lá na vila, a Maria de 16 anos, noiva do José, carpinteiro, na vila de Nazaré. E o anjo chega para ela e fala, você é cheia de graça, e você foi escolhida para dar à luz ao Salvador do mundo. Maria, ela teve um baque, lá no próprio texto diz, que ela chacoalhou as estruturas, porque ela olhou à frente e ela viu o tamanho do desafio. Opa, criar um filho é um grande desafio, ter família é um grande desafio, e maior responsabilidade ainda é conceber o Salvador do mundo. E outro detalhe, sendo ainda virgem e noiva, e ela diz, Senhor, como é que isso vai acontecer? Porque a estrutura do lado de fora, ela nega totalmente, não tem dinheiro para essa família, deixa o Espírito Santo de Deus te ministrar aí onde você está, não tem dinheiro para criar esse filho, não tem recursos para essa casa, para dar educação para esse filho, a nossa estrutura é a mais simples, e eu, como mulher, eu estou pensando poeticamente assim na cabeça da Maria, e eu como mulher não tenho estrutura humana para dar à luz, porque nem casado eu sou, não conheço varão, não me deitei com o José, como que é que esse menino vai nascer? E Deus, ele chega e ele diz, tudo isso acontecerá pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que sustenta a casa, é Ele que vai sustentar o menino, é Ele que vai sustentar a família, é Ele que vai sustentar esse projeto de família. E aí ela diz, sim, a incumbência, ao propósito. Lá no versículo 37 de Lucas, ela diz assim, aqui está a serva do Senhor. Sabe, a nossa conversa de hoje, família, é sobre nós dizermos sim aos propósitos de Deus. Deus só precisa de uma casa para dizer sim para Ele, independentemente da bagunça que possa estar lá na tua casa, independentemente de você olhar e falar assim, estou doente, independentemente de você olhar e falar assim, e agora, o que eu vou fazer com esse filho? O que eu vou fazer com essa criança? Não tem recurso, está doente, é uma jornada à minha frente. Deus espera que você, diante de tantas coisas que contrariam a ótica da fé, diga sim ao chamado dele para a tua casa e para a tua família, e diga ao Senhor que se cumpra o propósito de Deus na minha vida. Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim o propósito de Deus. Deus só precisa de uma família que diga sim ao propósito, para tornar esta casa uma plataforma de avivamento e salvação para o mundo. Aleluia, glorifique a presença do Senhor Jesus. Queridos, famílias que entenderam a incumbência e disseram sim, o Senhor Deus, Ele entrega desígnios, o Senhor Deus, Ele ensina a construir na terra uma habitação para Deus no jardim chamado família. Você entende isso, Filadélfia? Você entende isso? Para tornar
a mesa uma plataforma de salvação. Eu quero perguntar a você nesta noite, por que que você olha tanto para a tua casa? Por que que você tem olhado tanto para a performance da tua família? Por que que você tem olhado tanto para as coisas que são aparentes? Por que que você tem considerado e pensado tanto na fragilidade da tua mesa familiar? Por que que você tem tantas das vezes olhado para as coisas que são visíveis? Deus só precisa do teu sim. Deus só precisa de um coração consumido pela presença e disposto a tornar casas, famílias, em lugares poderosos para encontros com o Senhor Jesus. Não importa se não tem recurso, não importa se está escasso, não importa se tem enfermidade, não importa se tem problemas, Deus só precisa do teu sim. Deus só precisa do teu sim, família. Deus só precisa do teu sim, porque compete ao Senhor Jesus sustentar esta tua casa. Aleluias, glória a Deus. Isso é tão interessante, que Maria e José, eles conceberam sem estarem casados. Quero que vocês entendam isso. Eles conceberam sem estarem casados. Eles não tinham intimidade. Era noivo, cada um na sua casa. A criança foi gerada sem sexo, sem encontro entre a Maria e o José. Eles geraram um filho sem ação humana. E isso aqui é um símbolo, é uma revelação para nós nesta noite. Deus está querendo nos ensinar através disso. Eles geraram um filho fora da ação do homem. Não precisou de um encontro de Maria com José. Não precisou da fertilidade do José. Por quê? Porque esse filho foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Foi gerado pelo céu, foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Foi gerado pelo um poder que não estava na casa. Não era poder de ação humana. Não era poder de recurso. Não era performance de homem e de mulher. Essa casa, essa família foi gerada pelo Espírito Santo de Deus a partir de um sim de uma casa. Quando houve um sim de uma casa para o propósito de Deus, então o poder de Deus entrou ali no ventre de Maria e gerou Jesus pelo poder do Espírito Santo. Nós somos ungidos e feitos para ser família. E queridos, a concepção, ela vem do empenho, da aliança e da concordância com a vontade de um Deus Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias. Eu não sei se você está entendendo, mas a vida aparece lá na tua casa quando você faz aliança com Deus. A vida surge, o projeto é concebido, o projeto aparece, acontece, as coisas se desenrolam, e você descobre que há vida sendo gerada dentro de casa, quando você diz sim para o propósito, quando você faz uma aliança com Deus. Não é por ação humana, não é por empenho humano, não houve ação humana no nascimento de Jesus, houve ação sobrenatural. E na nossa família, muitas das vezes, os processos, eles não se desenrolam. Muitas das vezes as coisas não acontecem porque nós estamos colocando a nossa mão lá dentro. Esforço humano, performance humana, conselhos humanos, muita ação humana. E nós nos esquecemos que vida é gerada dentro de casa, vida é concebida dentro de casa pelo poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, são coisas lícitas. Uma boa poupança, investimentos, é lícito. Uma terapia para casais é lícito. Os exercícios físicos durante a semana são lícitos, mas nada disso é capaz de sustentar uma casa. Nada disso é capaz de sustentar um casamento. Terapia nenhuma desse mundo, por mais lícita que seja, é capaz de sustentar uma família, porque
Vida só é gerada numa casa a partir de aliança com Deus. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, se você hoje está como Maria, falando assim: ah, Senhor, mas o Senhor está falando, o Senhor está me prometendo, o Senhor está me levando a entender que existem propósitos a serem vividos nessa terra, mas Deus, essa conversa do Senhor, essa promessa que o Senhor me fez, essa sua fala aqui na minha sala, sabe quando o anjo chega assim, na tarde da tua casa e fala com você, você leva aquele susto, Deus falando: olha, é isso, isso e isso, você vai viver isso, o teu chamado é esse, vou te levar às nações, abre a tua boca e profetiza, Deus vai falar assim, assim, e aí você olha para o anjo e fala: mas olhando humanamente, eu não vejo como, eu não vejo jeito, como é que nós vamos fazer esse projeto que o Senhor está falando? E aí a gente tem a tendência humana, muitas das vezes, de olhar para o aparente, para aquilo que a gente está vendo na nossa frente. Não tem dinheiro, não tem recurso, está doente, está enfermo, a família está uma bagunça, o marido está assim, a mulher está daquela maneira. E aí Deus te fala: eu só preciso do teu sim. Eu só preciso do teu sim para a minha palavra. Porque vida é gerada dentro de uma casa a partir do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós seremos frutíferos até o dia da nossa morte. Até o dia da nossa morte. Opa, pera lá. Se vida é gerada, se a concepção, ela vem de uma aliança com Deus, não significa que a gente vai dar fruto até na velhice. Não existe idoso inválido na presença de Deus. Não tem. Não existe. A palavra de Deus diz: ainda na velhice darão frutos poderosos. Por quê? Porque nunca foi sobre você, meu querido. Nunca foi sobre a sua performance. Nunca foi sobre a sua força. Então, quando nós estivermos amortecidos no nosso corpo, falando: Senhor, de força humana eu não consigo conceber nenhum projeto. Lembra que projetos e vida, ela flui pelos propósitos espirituais. Não é performance de ninguém. Não é força de braço de ninguém. Ainda na velhice nós daremos frutos. E você, igreja, visitante, você é fértil. Porque a fertilidade, porque a capacidade de frutificar não está ligada à tua força, que é pequena e fraca. Está ligado a um jardineiro poderoso, que percorre o jardim, podando, cuidando, adubando, regando, mandando chuva serôdia, chuva temporã ao seu bom tempo, para que você ainda na sua velhice venha dar frutos para a glória de Deus. Aleluias. A nossa ótica não está nas coisas visíveis, estão nas coisas que Ele prometeu a nós, pela força do braço dEle, do braço poderoso do Senhor nosso Deus. Aleluia. Essa é a ótica do céu, isso me anima, me enche de alegria. Por quê? Deus ele decide, chegou o momento, o Salvador virá ao mundo, o Rei dos Reis. Tinha recurso lá naquela manjedoura para o Rei dos Reis? Não tinha. Ele nasceu no meio ali dos animais do estábulo. Eu pergunto a vocês, o Senhor dos Senhores tinha um exército lá na porta da manjedoura para tocar uma trombeta, levantar o estandarte ali na porta, cumprimentando o Senhor dos Senhores que nasceu na terra? Não tinha. Eu quero que você entenda isso. Teve chá de bebê para Jesus? Deu tempo de fazer? Não deu. O José envolveu ali, a Bíblia fala que a Maria envolveu ele nos panos, não é? Então não teve tempo de fazer o chá de bebê, comprar berço, pintar a parede, gastar fortuna num quarto. Havia ali um investimento para uma escola particular para Jesus? Tinha isso, sim ou não, Filadélfia? Não tinha. Não tinha nada disso, não. Ele está tem uma graninha lá para estudar o Cristo, porque Ele é o Filho do Altíssimo. Não tinha. A salvação veio ao mundo
de uma casa simples, humilde. E por que que a gente fica nessa loucura, igreja? Por que, jovem, você fica nessa loucura? Família, por que que nós vivemos essa doideira que nós estamos entrando? O Salvador do mundo veio numa casa humilde. O Salvador da humanidade veio numa casa simples. O Salvador da humanidade não teve chá revelação de não sei quantos milhões de reais. Ele chegou num dia complicado, não tinha hotel para Maria dormir naquele dia. Mas que conversa que é essa? Que pai que é esse então? Que Deus que é esse? Que não reserva um hotel para o filho dele nascer aqui na terra? Deus estava querendo nos dizer que a gente precisa tirar os olhos daquilo que a gente tanto valoriza e colocar em outras coisas que são valor para o Senhor, o nosso Deus. Aleluia, Deus está falando com pais, Deus está falando com mães, Deus está falando com jovens, com famílias, com filhos nessa noite. Tira os teus olhos das coisas que são aparentes, coloca os teus olhos naquilo que é valor para Deus. Coloca os olhos nas coisas que são valor para Deus. Por que você está matando, acabando com a tua saúde por causa desta faculdade? Só para dizer que tem um título? Só para se comparar com outros jovens que estão aí? Por quê? Por quê? Você é um príncipe, você é uma princesa, jovem, filho de Deus. Filho de Deus não é um diploma que vai definir quem você é. Não é um cargo de empresa que vai falar quem você é. Nós precisamos entender isso com sabedoria, com discernimento espiritual. A salvação veio ao mundo de uma casa que estava alicerçado na vontade de Deus. Os propósitos de Deus, eles disseram sim ao propósito. Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9, ele diz: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-se, e atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus está falando conosco. Ensina o teu filho, a tua filha, a valorizar as coisas que são do céu. Coloca esta palavra no meio da tua testa, para ela ser um facho de luz na tua jornada. Amarra esta palavra nas tuas mãos. Coloca esta palavra dentro da tua mente, para que ela modele o teu pensamento, para que ela modele o teu comportamento. Coloca isso na porta da tua casa, no umbral da tua casa. Coloca isso no portal da tua família. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Queridos, nós somos filhos de Deus. Você é príncipe do Senhor. Você é príncipe do Senhor. Olha, não perca essa oportunidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ele ou para ela e diga: você é um príncipe ou uma princesa, filho de Deus. Aleluias. Queridos, não é as coisas dessa terra que determinam o teu valor. É o fato de que você tem uma mesa diante do Pai, de que você tem uma filiação que está nos céus. Deus é o teu Pai. Isso ninguém pode tirar de você. Isso trauma nenhum pode roubar de você. Isso tristeza nenhuma, perca nenhuma pode roubar isso de você, porque você é filho de Deus. Você tem um lugar na mesa do Pai. A nossa grande missão, e eu digo isso com bastante respeito e cuidado, porque também sou pai e sei a grande missão que é nós sermos aprovados por Deus como pais, aprovados por nossos filhos no exercício da paternidade e também pela igreja e pela sociedade. A nossa grande missão é ensinar aos nossos filhos que eles são príncipes nascidos para reinar. É isso. Pai e mãe, você tem esta missão de ensinar o seu filho, a sua filha, de que ele é um príncipe, uma princesa. Ser filho de Deus é a primeira coisa que nós precisamos ensinar.
Olha, uma princesa da parte de Deus, um príncipe da parte de Deus. E nada nesse mundo vai dizer o contrário. E nada nesse mundo vai roubar isso, porque isso é de Deus para eles. É a filiação, é a adoção que nós temos da parte do Senhor, o nosso Deus. Nada pode nos tirar isso, Filadélfia. E essa é a nossa missão. E olha, independentemente da condição, se é rico, se é pobre, independentemente dos títulos que nós venhamos a ganhar nessa terra, independentemente das carências que houverem, não tem problema. Se é um rico, é um príncipe lá, ministrando, filho de Deus. Se é uma pessoa pobre, ela é um príncipe de Deus, com o pouco que ela tem, é filho de Deus. Se não tem nenhum título nessa terra, é um príncipe de Deus, é uma princesa de Deus. Se é um PhD, um mestre, um doutor, para esta geração, é um mestre, príncipe, é um doutor, príncipe, para reinar em vida lá no meio dos outros doutores, para ministrar. Querido, se é um autista príncipe, para ministrar a comunidade dos autistas, porque o valor dele não está no que o mundo determina, não está no que as pessoas dizem. Se é alguém que tem uma necessidade especial, é um príncipe com necessidades especiais enviado a essa terra para ministrar outras famílias que têm necessidades especiais. Queridos, o que é que nós estamos falando para os nossos filhos? O que é que nós estamos pensando dos nossos filhos? O que a gente está ensinando a esta geração? Que ótica é essa que nós enxergamos a mesa familiar? Será que nós estamos falando para os nossos filhos que até a eternidade ele é um príncipe, uma princesa da parte do Senhor, e que Deus irá trazer salvação através dele? Eu penso e imagino que era isso que Maria e José faziam. Eles falavam: Jesus, nessa mesa familiar, uma mesa simples, de um carpinteiro, essa mesa pequenina, nessa casa simples de Nazaré, existe uma família que disse sim à vontade de Deus. E através de você, Jesus, Deus vai espalhar salvação para esta geração. É isso que os nossos filhos precisam ouvir. Olha, filho, filha, você não é parte do problema desta terra, você é a solução. Você é a solução para esta geração. Olha, não importa se não tem recurso, não importa se tem problema, não importa se tem necessidade especial, a capacitação que você precisa, filho, vem do alto. O Espírito Santo de Deus te enche de poder e de virtude para fazer tudo o que você precisa fazer nessa terra, para ser tudo aquilo que você nasceu para ser nessa terra. É isso que os nossos filhos precisam ouvir. Olha, os pais, eles não podem trazer dúvida ao coração dos filhos sobre quem eles são, porque o mundo já está fazendo isso ao todo tempo. O mundo já está fazendo isso o tempo todo. Lá fora, as nossas crianças vão para a escola e são doutrinadas para competirem umas com as outras. Faculdade é uma loucura, né? Primeiro período, todo mundo se abraçando e se beijando. No último, todo mundo brigado por conta dos projetos de pesquisa. Sim ou não? Não é verdade? Mas na minha sala foi assim. Choro e ranger de dentes, né? Por quê? Filhos escravos. Não sabem que são príncipes de Deus. Foram doutrinados para serem escravos. Eu preciso ter para ser alguma coisa. Se eu não tiver um título, eu não sou ninguém. Se eu não tiver dinheiro investido, eu não sou ninguém. Se eu não tiver isso, aquilo, outro, eu não sou ninguém. Se eu não tiver saúde, eu não sou ninguém. As pessoas dizem isso. Eu pareço um pastor louco para vocês? Às vezes, né? Mas você já foi visitar algum doente que parece que ele estava tão pertinho de Deus que você que saiu ministrado de lá? Sim ou não? Quem já aconteceu isso? Às vezes eu vou visitar pessoas, eu saio de lá falando: opa, eu vim trazer e estou levando. Por quê? Saúde nem sempre é tudo nessa vida.
Presença de Deus, sim. Presença de Deus, sim, queridos. O mundo ensina que os nossos filhos são escravos. E olha, que vai ficar bem sucedido e vai dominar outros escravos. Cresça na vida, né? Aí você vai ganhar a tua carta de alforria para poder dominar outros escravos. E essa é a ótica mundana. E a vida passa a ser a perseguição de um ideal ou a frustração de não ter atingido o ideal que o mundo planejou. Porque é assim que o mundo vive. Lá fora, o mundo está vivendo escravizado porque não sabe que é filho de Deus. Entra mês e sai mês. E aí o salário cai e paga a conta do mês passado e você já endivida o mês seguinte. E é aquela loucura. E as pessoas estão correndo atrás de um ideal de vida e vivendo de pequenos momentos de contentamento no final de semana para poder suportar a semana que vem logo à frente. Então chega sexta, sábado e domingo, as pessoas se embriagam, se prostituem, com pequenas doses de dopamina e serotonina nos seus prazeres momentâneos, para tolerar a vida em família, para tolerar a vida da semana que está chegando, a segunda-feira que está batendo a porta. E assim o mundo, ele corre perseguindo um ideal, ou o mundo vive frustrado por não ter atingido o ideal que o mundo diz ser a verdadeira felicidade. Isso não acontecerá com vocês, diz o Senhor. Será assim diferente com a igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque a tua casa é a solução para esse mundo. É da tua casa que vai sair a salvação. Ah, mas a minha casa é a casa de uma Maria. É de lá mesmo, Maria, que vem a salvação. A minha casa é a casa de um José. É lá da tua casa, José, que vem a resposta de Deus para esse mundo. Porque foi a tua família que Ele escolheu para ser plataforma de avivamento para esta geração. Aleluias! Ensine aos seus filhos que a salvação vem a partir deles. Que eles têm autoridade de Deus na terra como príncipes de Deus. Ensine a eles que eles não são dependentes de ninguém nessa terra, que eles não precisam depender de relacionamentos para serem considerados. É por isso que nós temos visto muitas pessoas embrenhando em relacionamentos tóxicos, terríveis, e se perdendo, porque ela acredita que o namorado é a resposta para ela, que o marido é o Messias dela, que a esposa é o Cristo dela, e que o filho que chegou, que nasceu, é o Salvador da vida dela. Não é assim, queridos. Não é assim. Deus está à procura nesta noite de famílias dispostas a dizerem sim. Deus está à procura de famílias dispostas a dizerem sim para o chamado. Porque Deus deseja morar com seus filhos. Deus deseja tornar a tua mesa familiar uma fonte de cura para esta geração. Não importa se está faltando recurso. Faltou recurso para Jesus? Ah, demorou demais. Faltou recurso para Jesus? Não faltou. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aquilo que eu não tenho hoje é porque eu não preciso. É porque eu não preciso, porque se eu precisasse, o Senhor tinha concedido. Não faltou recurso no ministério de Jesus. Tudo que ele precisava, ele teve nessa terra. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por que você fica nessa loucura, nessa preocupação? Descansa. Os cristãos são chamados a descansar no Senhor. Servos de Deus são chamados a deleitar no amor de Deus. São chamados a descansar em Deus, enquanto o mundo corre de um lado para o outro, alucinadamente. Os cristãos são chamados a descansar no Senhor. São chamados a dormir. Nossa casa é uma mesa que é fonte de cura para esta geração, a partir do sangue do Cordeiro, a partir do poder do Espírito Santo, a partir de um zelo pela presença do Senhor, o nosso Deus. O salmista, ele diz no Salmo 145, mais específico, versículo 13, teu reino é um reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O teu reino é eterno e o teu domínio permanece de geração em geração.
E o Salmo 78, ele diz assim: nós não esconderemos dos nossos filhos, nós contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Nós não podemos esconder isso das nossas crianças. Nós não podemos esconder isso da geração, as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Deus só precisa de uma casa para transtornar esta geração. Deus só precisa de uma família para gerar poder, avivamento nessa terra. Deus só precisa de uma mesa para se assentar na semana, para transbordar salvação e cura. Aleluia, queridos, diga sim. Sabe, quando Jesus chegar para você e dizer: é a tua família que eu escolhi, por mais maluco que seja essa palavra, você diz: eis aqui, Senhor, o teu servo, eis aqui a tua serva, que se cumpra os propósitos de Deus na minha vida, que se cumpra os propósitos de Deus na minha vida, Senhor. Eu digo sim a este chamado, eu digo sim, Senhor, a tua vontade para minha casa, ainda que, Senhor, eu veja dificuldades, problemas, ainda que eu veja coisas que aos olhos humanos estão atrapalhadas, ainda que não tenha recurso, ainda que chegou de uma maneira meio estranha. Presta atenção nisso, Filadélfia. Deus está falando com pessoas aqui. Quem de nós daríamos crédito para uma família dessa? Um carpinteiro sem sucesso e uma adolescente grávida. Põe a tua cabeça para pensar. Será que você olharia isso com bons olhos? Puxa, mas não tem dinheiro, não tem recurso. Como é que vai casar um casal desse? Mas como é que vai fazer com uma família dessa? Uma Maria, 16 anos, grávida. Um José não é formado, não tem diploma. E Deus olhou para aquela casa e escolheu aquela casa. Chegou de um jeito tão atrapalhado, numa manjedoura, num dia onde não tinha pousada para Jesus. Chegou de uma maneira torta aos olhos humanos. Começou uma casa toda atrapalhada. E Deus fala: é dessa casa que vai sair salvação para o mundo. É esse menino que eu escolhi para esse tempo. Quando todo mundo fica falando e olhando, apontando e dizendo: Deus escolheu a tua mesa, a tua casa, a tua família, Filadélfia. Deus escolheu a tua casa visitante. É você mesmo que Deus chamou para esse tempo. Quando muitas das vezes você olha e fala: não tem condição, Deus, Ele te diz: eu só preciso do teu sim. Eu só preciso do teu sim. Ainda que tudo esteja desarranjado, Deus, Ele só precisa que você diga sim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na tua presença.